Olá, Júlio. Minha querida. Gosto muito de perguntas. Gosta? Gosto muito de perguntas, porque, ainda que o Júlio não me tenha perguntado porquê, porque Peço desculpa, eu fui um chato, quero recomeçar. Não. Vamos fazer de conta que você não disse nada. Muito Ora, bem. diga lá. A pergunta... Gosto muito. Gosto muito de perguntas. Porquê? Oh, Júlio, ainda bem que me pergunta. Porque Está a ver, é tão fácil as pessoas ficarem satisfeitas. Pois é, não pois é. As perguntas fazem-nos avançar, não é? Mesmo quando inquietam, levantam-nos da cama, levantam-nos do sofá, fazem-nos avançar, acho eu. É por isso que eu gosto do ponto de interrogação, não é? Olha, desculpe, mas eu não resisto a perguntar-lhe isto então. E nunca lhe aconteceu com a sua princesinha não ter resposta? Não, ela entrar numa daquelas maratonas de perguntas que nós só queremos atirar-nos pela janela. Claro, eu digo, olha, também não sei tudo. Repara, este ego... É que eu gosto de passar à minha filha uma ideia de confiança e, portanto, também quero que ela perceba que me está a fazer perguntas complicadas. Isto é bom para as duas, hein? Mulher, eu agora fazia um anúncio com o Mourinho, o Cristiano Ronaldo e a Inês Menezes. Muito bem. Ego é connosco. Claro. Quem é que pode ter ego por mim? Claro, eu também não sei tudo. Não, como é que eu não me lembrei de dizer isso aos meus filhos? É por isso que eles ficaram com má impressão acerca da minha cultura geral. Eu digo-lhe muitas vezes, devo dizer. Enfim, mas é isso. Eu gosto de perguntas. Por isso é que eu gosto tanto de conversar e de uma pergunta vir a seguir a outra. São contagiosas as perguntas e algumas respostas também. Isso, minha querida, tem toda a razão. E eu não tenho qualquer veleidade em pensar que não lhe disse isto ao longo da nossa relação, mas meu pai educou-me com inúmeras frases do meu bisavô e uma delas rezava assim: a melhor maneira de aturarmos um chato é interessar-nos pelo que ele diz. Que traduzido por miúdos quer dizer que se a Inês, não sei se está de acordo comigo, se a Inês estiver atenta a esgravatar, aprendemos sempre qualquer coisa. É verdade. Não é? É verdade. Pronto, aí está. É muito importante ter essa capacidade de ouvir, não é? É porque às vezes... Bom, querida, eu se não conseguir, não consigo ganhar a vida. É tão simples como isso. Mas às vezes o Júlio está a pensar noutras coisas. Não me descubra a careca. Pois não, porque felizmente ainda tem um belo cabelo. Não é? Está a ver, não é? Mas, quer dizer, segunda-feira eu vou para o consultório, aparece-me lá alguém e diz-me: o doutor a mim não me engana, que eu ouvi a Inês Menezes a dizer que o doutor vem para aqui, olha para nós, mas está a pensar noutra coisa. Quem é que não está a pensar sempre noutra coisa, sempre que pode, não é? Tá e, bem, mas... e em nossas casas, nos nossos lares reconfortados pelos nossos amores, quantas e quantas vezes os nossos amores estão a fazer de conta que nos ouvem e não ouvem absolutamente nada. Não é, Júlio? Oh, mulher, resolveu liquidar os últimos anos da minha vida. Quer dizer, os meus amigos vêm aqui visitar-me, jantam comigo, dizem que estavam com saudades minhas. Eu ia, pronto, agora entusiasmei-me e ia mentir. Cozinhamos um belo prato, não é verdade. Telefonamos para o servo em casa e o servo em casa traz um belo prato e nós ficamos aqui à conversa. E a Inês diz-me daí os tipos... quiçá foram porque o Júlio tem Sport TV ou qualquer coisa desse género, francamente. Ou a Benfica ou o Sporting. Ó Júlio, e quantas vezes, agora entrando em contradição com aquilo que eu estava a dizer, quantas vezes também não é tão bom enterrarmos a cabeça no prato e não ouvir absolutamente nada, entregarmos a esse breve prazer de estarmos ali a comer algo que nos dá satisfação e não ouvir absolutamente nada. Eu digo-lhe isto... Porque na minha vida também há tantas vozes, tanto barulho, tantas... Era o que eu estava a pensar. Percebe? E ia-lhe pôr essa questão. Por isso é que eu não gosto de falar ao telefone e as pessoas às vezes espantam-se com isso. É que a minha fantasia é que, de modos diferentes, como é evidente, mas eu e a Inês temos todas as condições para de vez em quando precisarmos muito do silêncio.
É higiene, o silêncio é higiene para mim, não é? Portanto, às vezes, mesmo acompanhados, enfim, também a verdade é que começa a ser cada vez mais raro estar acompanhada, no sentido em que o tempo é tão precioso que temos que escolher bem esse tempo para estarmos com os nossos amigos. Portanto, para estar com qualidade, e aí sim estamos disponíveis para os ouvir. De outra forma, prefiro estar em casa, e o Júlio também, a ler, a ouvir as nossas músicas e pensar, daqui a 15 dias estarei preparada para estar de novo com os meus amigos. É isso que me acontece hoje em dia. Sim. E com o avançar da idade, na maior parte dos casos, isso acentua-se. A Inês sabe, como eu lhe contei, como o Eugénio repetia isso com frequência, dizendo, eu na minha idade privilegio os meus livros, os meus amigos e, portanto, não estou para perder tempo com outras coisas. Pronto. Compreendemos, não é? Oh, querida, não só compreendemos, como, pensando um bocadinho, nós vivemos a ritmos frenéticos. Os intervalos desses ritmos frenéticos nem são tantos como isso. Porque não podemos estar a contar com o tempo em que dormimos, as refeições, parte delas não chegam a ser refeições, nós estamos a alimentar, e, portanto, o tempo disponível, por exemplo, para os amigos, nem estou a falar nos amores, estou a falar para os amigos, para os do peito, para aquelas longas e magníficas conversas, etc., vai rareando. Vai rareando. É por isso que nós vamos envelhecendo e depois começamos a encontrar-nos em velórios, em enterros, nisto, naquilo e naquele outro. E há uma culpabilidade no ar. E as pessoas dizem, agora só nos encontramos nestas situações, eu telefono para a semana, de certeza, e vamos almoçar, e depois, em pelo menos metade das vezes, isso não acontece, e nós voltamos a sentir-nos culpados. E por isso, e muito bem, porque eu não sou tão eficaz como gostaria de ser, mas por isso e muito bem, alguns de nós tornam-se verdadeiramente ferozes a defender esses espaços privilegiados de contacto com as suas redes de suporte social. É verdade. Fazem muito bem. Sim. Eu gostava de ser melhor nisso. Sim. Estou bem melhor do que já fui. Mas gostava de ser melhor. De vez em quando, ainda entro em derrapagem. E depois, como é evidente, fico furioso, não é com os outros sequer, porque os outros pediram, ou solicitaram, ou sugeriram isto ou aquilo, o que é um direito inalienável, não é? Eu é que não fui capaz de dizer que não. E devia ter dito. Pronto. Ora bem, esta conversa começou com a minha dedicatória às perguntas, não é? Porque é que falamos de... Já agora, porque é que começámos por falar de perguntas? Porque o Júlio escolheu para hoje um poema de Miyakoto que se chama Pergunta-me. Exato. Vamos ouvi-lo? Aos bocadinhos? Vamos aos bocadinhos, está bem, porque acho que é mais simples. Pronto, e arriscamos a nem chegar ao fim. Mas porque temos tempo também, não é? Cá está, não é? O nosso luxo de fim de semana, não é? É assim, a minha fantasia paranoica é que a Antena 1 nos dá o programa de fim de semana naquela de, e metam bem nessas cabecinhas, que se não se portam bem nos programas da semana, nós depois não vos damos o de fim de semana. Sabe como eu sou desconfiado, não é? Portanto, a tensão que acumulamos durante a semana podemos libertá-la finalmente aqui no programa de fim de semana, não é? É o nosso ringue. O programa de fim de semana é o nosso ringue. As pessoas provavelmente vão achar esta frase de uma estupidez brilhante, que é ao fim de semana nós podemos libertar a nossa preguiça no discurso. E como eu acho que o discurso preguiçoso, com um bocado de sorte, é um discurso que acaba por, à segunda tentativa, à terceira ou à quarta, por tropeçar em algo com interesse, eu cultivo com muito amor.
Olha, mas isto também daria para um outro programa, o facto de eu ter falado em libertar tensão e o Júlio em libertar preguiça. Nem mais, Não nem é? mais, nem mais. Terá a ver com a vida de cada um, evidentemente, não é? Mas olha que não é contraditório, porque quando você liberta tensão, isto até a nível físico. Olha, por exemplo, eu já lhe disse, repito, e tenho muitas dúvidas que mude ideias. Para mim é muito difícil arrancar para o ginásio. E em alguns dias eu tenho um alibi, entre outros, que é dizer estou muito cansado. E no entanto eu sei que se conseguir ir para o ginásio, eu venho de lá fisicamente, quiçá até mais cansado, e no entanto muito mais relaxado, muito menos tenso. Mas às vezes é preciso um caterpillar para o tirar do É sofá. preciso um caterpillar para me tirar do sofá para lá, percebe? Mas aquilo, como a Inês dizia, alivia-me a tensão física e psicológica, porque não é só física. Claro, Não é? claro. Pronto. Ora bem, isto é um poema que eu gosto muito, que reza assim. Ou pelo menos vamos pegar nos primeiros versos. Pergunta-me se ainda és o meu fogo, se acendes ainda o minuto de cinza, se despertas a ave magoada que se queda na árvore do meu sangue. Ora bom. O poema, a partir do momento em que é publicado, deixa de ser propriedade privada. Porquê? Porque depois o poema torna-se um ecrã e nós projetamos nele aquilo que são as nossas narrativas de vida, as nossas dúvidas, os nossos anseios, etc. E, portanto, que fique bem claro que eu não sou crítico literário e que nunca fiz psicoterapia ao autor do poema. Portanto, é assim, isto é completamente a elucubração de quem gosta de um bom naco de poesia e depois a consome, digamos assim, de acordo com as suas circunstâncias. Veja isto. Pergunta-me se ainda és o meu fogo, se acendes ainda o minuto de cinza. No fundo, o que é que isto nos diz? Ainda é possível a água voltar a ferver? Ainda é possível uma daquelas garrafas que nós de vez em quando até pomos com uma colher dentro, não é? De espumante no frigorífico para ficar ainda com algum gás, não é? Ensinaram-me esse truque há muitos anos e eu, como sou muito bovino nessas coisas, faço. Mas ainda será possível uma garrafa de champanhe que não se bebeu borbulhar, não é? Sendo que associamos ao fogo a paixão, não é? O fogo da paixão. É evidente. Portanto, pergunta-me se ainda és o meu fogo, se ainda há paixão aqui, não é? E se acendes ainda um minuto de cinza, ou seja, a paixão que antecedeu a zona cinzenta entre o amor e a monotonia ou até o esquecimento, não é? Será que, vamos partir do princípio que isto é dedicado a uma mulher, se ainda se consegue fazer crepitar um fogo que ressuscita a partir das cinzas da relação. Agora, aqui podemos também depois meter pauzinhos na engrenagem e dizer assim, e se isso acontecer, acontece na realidade ou acontece porque há uma idealização da nossa parte? O poema deixa isso em aberto, não é? Como é óbvio. E alguns de nós poderão dizer assim, não, mas eu não quero arriscar tentar isto e falhar. É assim como se dissesse, eu prefiro as cinzas, as nossas cinzas da nossa relação, seguras na lareira que eu posso fitar com saudades, do que eventualmente recomeçar algo que faz com que eventualmente até as cinzas me sejam retiradas. Leia-se as recordações.
não é? Depois a outra imagem também é muito bela, porque é a ave magoada que se queda na árvore do meu sangue. E em associação livre eu pergunto assim, a ave magoada, empoleirada no sangue, não é? Quem magoou quem? E quem pergunta, porque isto chama-se pergunta-me, não é? E quem pergunta e eventualmente regressa, também vem com uma árvore magoada no sangue ou não? E se também tem uma ave magoada no seu sangue, quem é que toma a iniciativa de regressar? Tem razão, porque quem pergunta parece magoado, mas pode ter magoado o outro. Nem não é? mais. Claro. Nem mais. E nós até, de vez em quando, temos tendência para entrar em competições de quem é que magoou mais quem. Que é para, se conseguirmos chegar a uma conclusão, que normalmente não é o caso, retirarmos daí uma consequência, que é, se tu me magoaste mais a mim do que eu a ti, então tu é que tens que fazer um movimento de reconciliação. Às vezes encontra-se algum prazer nessa coisa de magoar um ao outro, de comparar quase É feridas. quase masoquista. Não é? É quase masoquista. A um outro nível, vou repetir, a um outro nível, a Inês encontra isso, esse tipo de competição, eu arrisco-me a dizer até com alguma frequência, nas maleitas. Sim, não é? Um de nós queixas e diz o outro: se tu tivesses a crise ciática que eu tive a semana passada, é que ias ver. Nós somos muito competitivos em termos de maleitas, de sofrimento, etc. Não é? Damos pouco direito aos outros, não é? De sofrerem mais que nós. Olha, eu faço isso com a minha querida mãe, só com a questão do tempo, do clima. Que é, ai mãe, aqui está um frio, ai, aqui é que está, nem imagino. Pois. Estamos sempre a disputar o clima entre Lisboa e Porto. Porto, enfim, norte. Exatamente, não é? Pronto. Embora, eu devo-lhe dizer, não sei se está de acordo comigo, eu devo-lhe dizer que nos últimos anos me tem impressionado a irregularidade dessa comparação, sabe? Eu acho que era muito mais habitual eu chegar a Lisboa, saía do carro, entregava o carro, sabe que é meu velho hábito, meter o carro na garagem do hotel e depois não me deslocar de carro em Lisboa. Sim. Mas era muito mais habitual eu entregava o carro e, por exemplo, e este outono tem sido catastrófico, e, por exemplo, as minhas alergias melhoravam de imediato. As minhas maleitas por causa da umidade melhoravam de imediato. E nestes últimos anos, imagino o horror dos horrores, até me tem acontecido chegar a Lisboa e em Lisboa está pior do que no Porto. O que me parece uma variação em ré menor de uma frase que nós ouvimos muito, que é: no meu tempo havia as estações do ano, não é? Sempre. Mas repare que tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. As coisas eram muito mais bem marcadas, não é? Uma pessoa notava até no ar e na nossa disposição. Cá para mim foi a internet. A internet agora é sempre culpada de tudo. Aí já não estamos no buraco do ozono, não é? Não, é a internet. Então tem toda a razão. É a internet, mas não é só a internet. É a internet, o Instagram, o Skype e toda a tecnologia. É o Facebook, e o Facebook é tudo. Claro. Pronto. Bom, voltemos ao nosso poema. O que disse tem muita importância, que é quem está a escrever também tem que pôr a hipótese que do outro lado haja queixas. Nós nem sequer sabemos porque é que existiu a separação. Há uma mágoa comum, não é? Pelo menos parece. Está em aberto. Não é? A seguir, o que é que se diz? Pergunta-me se o vento não traz nada, se o vento tudo arrasta. Ou seja, é uma imagem bela que é, ao mesmo tempo, o vento é uma espécie de duplo culpado. Não traz nada. Lembre-se de Manela Alegre, Novas do Meu País, a trova do vento que passa. Sim. Não é? Aqui é, ao mesmo tempo, não trazer nada, mas também levar tudo. Pergunta-me se o vento não traz nada, poderíamos aqui imaginar de bom,
E se o vento tudo arrasta? Olhe, as cinzas dos versos anteriores, por exemplo, até as recordações, o vento pode levar. Se na quietude do lago repousaram a fúria e o tropel de 1000 cavalos. Isto, em termos da paixão, também é belo, porque nós temos um bocado a noção de que para navegarmos é melhor que as águas estejam mansas. No meio de um mar proceloso, de repente veio uma palavra também das antigas, as procelas, se bem me lembro. Bom, mas com um mar que está muito feroz, a navegação não costuma ser tranquila. Mas, por outro lado, as águas paradas, e então sem vento, também não são muito propícias. Mas aqui era necessário que repousasse a fúria, não é? Pois é, porque aqui diz, no fundo, se na quietude do lar repousaram a fúria e o tropel de 1000 cavalos. De uma certa maneira, fica-se com a sensação que se está a dizer assim, se nestas águas paradas, a fúria e a violência da paixão amainaram. Uma outra interpretação poderia ser se a raiva amainou também. Eu gosto mais da primeira hipótese. Acho-a mais coerente com o poema todo. Quem pergunta, de facto, está a querer saber se essa fúria amainou, não é? Precisa de saber. Precisa. Pergunta-me se te voltei a encontrar de todas as vezes que me detive junto das pontes enevoadas. Isto todos nós sabemos que acontece. É evidente que a pergunta é retórica, não é? Porque, em princípio, pese embora o nevoeiro, nós sabemos se encontramos a pessoa ou não. Uma coisa é encontrar, outra coisa é ver. Podemos ver alguém ao longe. Encontrar é algo que significa tropeçar com outra pessoa. Mas o que é que isto significa? Significa que muitas vezes nós lubrigamos ou julgamos lubrigar alguém por todo o lado. Em cada esquina. Em cada nevoeiro. Em cada pessoa levemente parecida com o outro ou com a outra. Num abanar de cabelo. Num riso. Num barulho de um salto alto. E nós temos a nostalgia. Será que é ela? Será que nos reencontramos? E ele continua. E se eras tu quem ouvia, na infinita dispersão do meu ser, se eras tu que reunias pedaços do meu poema, reconstruindo a folha rasgada na minha mão descrente. Muito belo. Sim. Se no fundo eras tu a tornar-me capaz de escrever quando já não acreditava que isso fosse possível. Como fonte de inspiração. E como forma de um certo apaziguamento também. Nem mais. E de catarse, não é? E de terapia também. Também. De ter esse efeito terapêutico. Embora, como a Inês saiba, há pessoas que defendem até à outrance a teoria de que nós verdadeiramente só conseguimos produzir, e nomeadamente na arte, pelo sofrimento. Que o motor é o sofrimento. Partilha dessa visão? Não estou a negar que isso possa acontecer. Aliás, uma boa amiga minha, há muitos anos, disse-me com um sorriso de hiena, eu acho que posso dizer isso, porque ela não se ofende, mas com um sorriso de hiena, quando eu estava a queixar-me de não conseguir escrever uma página que fosse de um livro meu, ela disse, deixa lá, é porque ainda não estás suficientemente angustiado. Cá está. É exatamente a teoria, não é? Assim que estiveres suficientemente no fundo do poço, consegues recomeçar. Mas concorda ou não com isso? O que não passa pela cabeça é generalizar. Nós temos, inclusivamente, exemplos na literatura de autores que tinham vidas burguesmente felizes e que não deixaram de ser grandes autores por causa disso. Portanto, essa noção de que temos de estar todos a passar fome ou a arrancar cabelos para escrever obras-primas, não me convence. O talento não depende disso.
Embora aí eu discordo, porque muitas vezes podemos estar rodeados de conforto e, no entanto, estar presente a angústia. Ela nunca nos deixar de acompanhar. Pode. E, no entanto, à nossa volta Pode. há amor, conforto, aconchego. O que eu, com o meu horror às generalizações, não tenho desfaçatez nem vontade de dizer é: alguém que esteja contente com a vida não consegue produzir nada que valor tenha, nomeadamente em termos culturais, na escrita, na pintura, etc, etc. Porque, inclusivamente, há pessoas para quem o motor de arranque pode ser exatamente o contrário, sentirem-se bem, a felicidade. Por exemplo, o escrever para alguém. Porque se está muito bem com essa pessoa. Sabe que há muitos anos eu ouvi uma frase num congresso que me impressionou e que me deliciou. Eu estava a ouvir um colega meu a ler um determinado texto. E, na minha opinião, o texto era particularmente belo. E não só na minha opinião. Porque a meu lado estavam duas colegas e uma delas teve esta frase deliciosa. Virou-se para a outra e disse: vê-se mesmo bem que ele está apaixonado por fulano tal. Ou seja, a teoria dela era: ele está de tal maneira nas nuvens que está em grande forma a escrever. E eu acho que isso é perfeitamente possível e que acontece. Se me pergunta, e quando olha para uma obra de arte, qual é a primeira associação que lhe surge? E, obviamente, isto também é um produto da culturação, do que lemos, do que ouvimos, etc. É evidente que a imagem do gênio atormentado é muito mais, digamos assim, visível, é muito mais popular, não é? Do que o gênio aburguesado que, depois do almoço, empanzinado, vai criar uma obra de arte. Porquê, no fundo, se quiser, Inês? Porque isto vai um bocadinho até contra a nossa concepção do que deve ser uma obra de arte. Essa ideia de que alguém produz dessa forma é perigosamente próxima de pensarmos: mas isto é produzido só para ganhar dinheiro, de uma forma diletante, enquanto a ideia de que o motor é a angústia, a tristeza, a saudade, veja o amor romântico, por exemplo, não é? Enobrece, digamos assim, o processo criativo nas nossas cabeças, não é? É um facto, não precisamos de estar à luz das velas com punhos de renda para fazer um... Nem mais. Olha, mudemos de gaveta. Nunca ouviu aquela frase: os amores felizes não têm história? Sim. Pronto. O que também é perigoso, não é? Porque somos nós, no fundo, a dizer assim: não, mas quando tudo há batatada, ou há grandes separações, ou há problemas, isso é que é amor. E sabe que na clínica isso pode surgir com as pessoas, no fundo, a perguntarem-nos: olha, lá em casa corre tudo sobre rodas, não há problemas, etc, etc. Mas isto ainda é amor ou é comodismo? E isto tem raízes culturais, Inês. Precisamente nessa ideia de que o amor romântico é qualquer coisa em que tudo ferve, o bom, o mau, etc. Agora, tudo correr de uma forma tranquila é pouco condizente com essa ideia do amor. E, portanto, as pessoas às vezes interrogam-se. Eu percebo as suas cautelas. E para não falar dos caldos de galinha. Adiante, porque seria um crime não acabar o poema. Sim. Ora bom, e vai daí a seguir o que é que ele escreve. Qualquer coisa
pergunta-me qualquer coisa, uma tolice, um mistério indecifrável. E uma pessoa diz assim, qualquer coisa. No fundo dá um sinal de vida. Pois é, minha querida. Ou seja, o conteúdo da pergunta verdadeiramente não é comparável. Chega a não importar. O que interessa é que dê um sinal de vida. E que dê um sinal de vida para quê? E assim termina o poema. Para que eu saiba que queres ainda saber, para que mesmo sem te responder, saibas o que te quero dizer. Ora, estes 4 versos são magníficos. São magníficos, são perfeitamente tortuosos a brincar com as palavras, não é? Mas a brincar também com a cabeça das pessoas. E este brincar não tem nenhuma conotação pejorativa, pelo contrário. Porque o que é verdadeiramente importante? O que é verdadeiramente importante é ele saber que ela ainda se interessa. Para os puristas lá em casa, e porque eu normalmente faço isso, eu tenho que fazer aqui uma ressalva. Não há nada no poema que indique que o poema é dedicado a uma mulher. Pronto. Mas, em princípio, a ideia que nos surge, também estamos condicionados para isso, é que, não havendo referência, estamos a falar de amores heterossexuais. E se não soubéssemos que era de Mia Couto, tudo bem? Podia perfeitamente ser de uma mulher para um homem. Não há definição de géneros aqui, não é? Há, exatamente. Portanto, o importante é saber se ela ainda se interessa. E se isso acontecer, porque esta é, na minha opinião, a voltinha mais bonita do poema. E se calhar bonita é até um adjetivo fraco. Eu diria mais psicologicamente interessante. Se isso acontecer, curiosamente, a pergunta vai se tornar retórica. Olha, vai ficar na gaveta da pergunta na Bíblia de Deus a Adão, não é? Adão, onde é que estás? A pergunta é retórica. Não é? Está lá explicado sempre, porque Deus, sendo omnipresente, está farto de saber onde é que Adão está. O que ele está é a dizer a Adão, anda cá, meu menino, que vais ter que me explicar uma coisa, não é? Mas aqui, a pergunta passa a ser retórica, porquê? Porque se ela ainda se interessa, agora ele diz, para que eu saiba que queres ainda saber, para que mesmo sem te responder, portanto ele está a dizer, tu perguntas-me, e eu não te respondo, e tu sabes o que te quero dizer. No fundo o que ele está a dizer é assim, se tu ainda te interessas, se tu ainda me amas, não vais precisar que eu te diga, porque vais perceber que eu também continuo a amar-te. Não vão ser precisas palavras. É muito bonito. Vou repetir. Para que eu saiba que queres ainda saber, para que mesmo sem te responder, saibas o que te quero dizer. A única condição para ela saber que ele continua a amá-la é isso interessar-lhe. Isso ainda ser importante para ela. Se já não for, então, evidentemente, não sabe, nem quer saber, está-se nas tintas. Mas se ainda for, o que ele está a dizer é assim, tu perguntas-me e eu não te digo, e é como se eu te dissesse, porque tu adivinhas, porque o sentes. O que é muito bonito, percebe? Eu gosto muito da dúvida que paira sobre o poema, porque não se sabe se é um poema de reconquista, e pode ser um poema de reconquista, quer dizer, de ambos os lados, no sentido em que ele a magoou e quer reconquistá-la, ou ela o magoou e ele ainda assim a quer reconquistar, nem mais, não é? Nem mais. Portanto, está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Agora pareço quando a nossa cabeça é também engraçada. Eu disse tudo em aberto. Sabe qual foi a minha associação livre? Com ténis. Porque, nomeadamente, uma nossa antiga campeã de ténis, a Tânia Couto, quando comenta
os jogos de ténis, com frequência diz, mas ainda está tudo em aberto. O jogo ainda não acabou, pode haver uma reviravolta, não é? Portanto, quando se diz ainda está tudo em aberto... É uma boa frase para o amor, sempre, não é? Aliás, nós às vezes prendemos-nos muito a essa falsa ideia de que possa estar tudo em aberto, quando às vezes do outro lado não está nada em aberto, não é? Bela frase sua. Quase que me apetecia dizer, calma e ficamos por aqui. Tem toda a razão, sabe? Pensarmos que tudo ainda está em aberto pode ser, isto vai-lhe soar melodramático, mas pode ser inclusivamente importante para a nossa saúde mental. Porque, mais uma vez, é um motor, não é? Nem mais. Aí está. Às vezes, agora a Inês pode dizer assim, pronto, não vamos dizer que está tudo em aberto e falamos de esperança, ou diz, mas a noção de que o outro ainda nos pode querer, que o outro ainda pode voltar, que o outro ainda está à nossa espera, etc., pode ser o combustível que faz com que nós nos mantenhamos em movimento. E a forma parcial como lemos qualquer sinal que afinal nem estava lá. Pois, e às vezes somos injustos para o outro. Pois, claro. E olha, e não é por acaso que de vez em quando, olha, agora começávamos outro programa longo, não é por acaso que o outro, de vez em quando, não nos dá sinais nenhuns, nem abébias. Porque tem muita sensação que se fizer isto ou fizer aquilo, nós vamos interpretar de acordo com os nossos desejos. E então mantém-nos à distância, que é para não ser obrigado ou obrigada a dizer interpretaste mal. Eu não quero voltar, ou não te quero acolher, etc, etc. Ele há, de facto, muitas formas de atuar, não é? Mas já agora diria que essa é a melhor forma de não iludir / magoar ninguém, é precisamente aligeirar não, neste caso, é cortar o contacto mesmo com a outra pessoa. E não lhe dar mais combustível. Às vezes é indispensável, porque a outra pessoa, sem qualquer má intenção, mas em tudo vê sinais de esperança, etc. Não é? Pronto. Isso pode acontecer. As pessoas já agora, fico curiosa, vão no consultório, são capazes de lhe mostrar uma mensagem ou dizer, mas ele disse aqui que... Acontece isso. E às vezes a minha opinião é completamente diferente. E o Júlio diz? Ou não? Digo. Diz, o que não digo é como uma verdade divina. Mas sou capaz de dizer a uma pessoa, olha, vai-me desculpar, a minha opinião é que isso, por exemplo, é uma mensagem meramente profissional. É muito importante ouvir de alguém, neste caso um profissional, não é? Mas ouvir isso, não é, Júlio? Porque depois nós fazemos o caminho todo no sentido que nós queremos. Porque é o princípio da realidade. Suponhamos que me engano, não me importa nada. A pessoa fica toda contente, perdoa-me, percebe? Claro. A pessoa até chega lá e diz, doutor, sabe uma coisa? Razão tinha eu. Aquela mensagem profissional era para eu a convidar para jantar. Ainda se riem os dois um pouco, não é? Claro, eu dou a mão à palmatória, alguém sai a assobiar e eu fico todo contente porque isso também me agrada. Agora, depois isso ainda pode ser mais complicado, porque às vezes nós não damos sinais porque estamos a reprimir-nos a nós mesmos porque nos apetece dar sinais. Porque de vez em quando nós achamos, não, isto não tem condições para medrar, isto tem que acabar. Mas há uma parte de nós que está nas masmorras a gritar contra isso. É preciso ser-se forte para fazer isso, não é? Os homens são capazes de fazer isso melhor que as mulheres, acho. Acho. Talvez. Diria que é mais fácil para os homens, mesmo assim. É? Eles já estão lá na masmorra, estão? Só faltou dizer que é o lugar deles. Ainda temos 5 minutos para nos rirmos mais. Temos. Então pronto. Pergunte-me. Não, é isso. Parece-me que os homens mais facilmente se reprimem. Aliás, porque foram educados isso é verdade. A reprimir muitas emoções, não é? Tem toda a razão. Portanto, já têm essa escola. Tem toda a razão. Enquanto as mulheres, os nervos. São muito nerviosas. Mas por outro lado, pronto, agora estamos autenticamente a trocar
visões impressionistas, cada um de nós do outro sexo. Mas, por outro lado, eu acho que as mulheres leem os homens com muito mais facilidade. E, portanto, em geral, se os homens nessas coisas não cortam rente, em geral, na minha opinião, disfarçam mal. Enquanto as mulheres são muito... lá vou eu com o meu medo da generalização. Enquanto as mulheres conseguem, mesmo assim, navegar com mais facilidade em águas com nevoeiro, sabe? Em que, pronto, lá está, mas se calhar é por isso que uma cliente minha me dizia, sem ofensas ao professor, os homens são calhaus com olhos. Mas em que nós ficamos completamente na dúvida sobre o que aquilo quer dizer. Se é uma luz verde, se é uma luz vermelha, se é um amarelo intermitente, etc. Isso posso-lhe garantir que em 40 anos eu ouvi homens com as cabeças feitas num oito. Ai, sim. Completamente. Por não entenderem os sinais. O que, noutras circunstâncias, é catastrófico. Por exemplo, nas situações de abuso sexual, etc., a Inês encontra, muitas vezes como justificação, o homem ter percebido que ela tinha dado um sinal para ele poder avançar e o sinal não estava lá. Mas ele interpretou dessa maneira. Mas não estamos a falar nessa questão. Estou-lhe a dizer que as mulheres são muito mais subtis e têm regras até que escapam, pronto, vou fazer uma coisa que não me agrada, mas é assim, que escapam a uma lógica mais a preto e branco, como em geral é masculina. Percebe? Ou seja, você pode ter uma mulher que ou ao falar ou ao escrever a um homem emprega determinados termos que são termos claramente afetuosos e até mais do que isso, amorosos, e em contrapartida não emprega outros por achar que o estado da relação ou a suspensão da relação, por exemplo, a impedem de honestamente o fazer. Isto é muito complicado na cabeça masculina de entender. Porque há uma subtileza no supesar das palavras. Não é uma pessoa dizer assim, meu querido, não te vou escrever que me apetece que tu entres pela minha casa dentro porque estou a morrer de saudades tuas e de fazer amor contigo. Não é isso. É muito mais subtil que isso. É palavras diferentes terem pesos diferentes, sabe? E eu ouvir dos homens dificuldade em destrinçar isso. Sei lá. Eu agora, desculpe interromper, estou a perceber porque é que Dom Sebastião nunca regressou do meio do nevoeiro, não é? Pois não. Ele ficou lá, ele já estava no meio do nevoeiro. Ele já estava no meio como do estão os homens, não é? Como estão os homens. E ficou lá. Pronto, e ficou lá eventualmente a ter um curso intensivo sobre mulheres que ainda não terminou. Mas se quiser, por exemplo, é eu ouvir no meu consultório um homem dizer: ó, doutor, explique-me lá isto. Porque é que ela é capaz de empregar uma determinada palavra, suponhamos num mail, e depois não corresponde a outras palavras que eu utilizo. Vou-lhe dar um exemplo. Estou-me a lembrar de um homem perfeitamente confuso, não é? Perante isto. Numa troca de mails, a palavra querido era empregue tanto por um como por outro. Querido e querida, como é evidente. Pronto, porque era uma relação heterossexual. Mas em contrapartida, ele terminava um mail dizendo um beijo doce e ela jamais o fazia.
E perante a estranheza dele, ela explicou-lhe o que eu lhe estou a dizer agora. Que terminar com um beijo doce tinha um peso para ela que tornava ilógico o estarem separados, percebe? Sim. E qual era a dúvida dele? Era dizer assim, então, e o meu querido no início não está no mesmo campeonato? E não estava. E isso ela conseguia dizê-lo e escrevê-lo sem sentir que estava a ser incoerente, percebe? Entre o seu discurso e a sua prática. Bom, para lhe falar com toda a franqueza, em 40 anos eu encontrei estas subtilezas muitíssimo mais vezes no discurso e na prática das mulheres do que nos homens. É verdade. Imagino que sim. Pobres de nós. No nevoeiro. Hoje terminamos com uma música, não desfazendo as outras, enfim, mas eu gosto muito desta canção, que se chama Um Breve Bilhete Apenas, cantada pelo Fausto e pela Amélia Muge. Começa de uma maneira um bocadinho triste, diz: eu já não gosto de ti, mas é tão bonita que fica bem no fim deste programa. Ou seja, mando-te dar uma volta ao bilhar grande e tu ainda tens que agradecer porque foi de uma forma muito bonita. É isso mesmo. Isso é miserável. É miserável. Um beijinho. Beijinho, querida. Até amanhã.